Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o momento antes da mesa, o momento que acontece antes que o RPG aconteça. Em muitos casos é chamado de sessão zero, mas a sessão zero ela não necessariamente tem a proposta de ser o que eu vou explicar aqui. Ela pode ser de fato um jogo onde os jogadores jogam a primeira vez e meio que colocam os personagens nos locais adequados. No caso do Ômega, nós temos um trecho, não dá nem para chamar de capítulo, mas temos um trecho no livro que está sendo escrito em que é explicitado o que precisa ser feito ou aconselhado o que pode ser feito antes de começar o jogo. Então vamos falar um pouquinho sobre esse começo do RPG ou a sessão zero de Ômega. Vamos falar para começar sobre o contrato. É a primeira etapa, o primeiro momento dessa organização do RPG, quando os jogadores já... Na verdade, não dá para dizer que é bem o primeiro momento, né? Porque além da sessão zero, existe um momento antes, que é quando os jogadores decidem, vamos se reunir e jogar RPG? Esse momento, ele não é explicitado aqui, porque cada um vai ter uma experiência diferente. Pode ser pessoas que se encontraram através de um grupo dedicado a encontrar pessoas para jogar RPG. Pode ser um grupo de amigos teu que não joga RPG há muito tempo. Pode ser que tu comente de RPG, como aconteceu comigo mais de uma vez, comentar sobre RPG com um amigo, esse amigo diz que tem outro amigo, e daí tu encontra mais um amigo e esses amigos todos se juntam e vão jogar RPG. A forma como vocês decidem que vão jogar RPG é muito única e vai de cada um. Mas a partir do momento que estão todos ao redor da mesa e agora podem de fato começar a preparar as coisas, ou dá para fazer essa sessão zero também online, seja por um grupo no WhatsApp, seja pelo Discord, seja até por ligação, por chamada de vídeo, entre outras coisas. Então, esse momento não precisa necessariamente estar presencial, mas entendam que é a reunião das pessoas, todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo ali. Na primeira etapa da preparação da sessão zero, eu vou apresentar para vocês o contrato. Esse contrato, na verdade, ele pode ser uma etapa, assim como todas as outras, na verdade, utilizada na sessão zero ou não, a depender de alguns fatores. Eu acho que o principal fator para definir se tu vai usar um contrato ou não é se tu tá jogando com pessoas completamente desconhecidas. Se é a primeira vez que tu tá jogando com aquelas pessoas, se são pessoas que apesar de tu conhecer, tu não tem esse contato com o RPG com eles, não desenvolve muito a conversa indo para muitos lados, né? Então é interessante ter esse contrato. Mas o que é o contrato? O contrato não passa de uma folha, que pode ser uma folha em branco que seja, onde serão explicitadas, serão detalhadas quais serão as regras da mesa. E por regras da mesa eu quero dizer não somente regras em termos sistêmicos, né, do RPG, mas também regras referentes de fato ao comportamento, ao como as pessoas vão agir, o que é permitido, o que não é. Ali no contrato vocês podem colocar qualquer coisa referente ao que cada um quer daquela mesa. O contrato é uma responsabilidade do mestre e cabe a ele não somente zelar pelo contrato, como também organizar e fazer com que ele seja funcional, né? Fazer com que ele seja respeitado. Eu vou dar aqui alguns exemplos de regras que podem ser colocadas no contrato. São exemplos mesmo, mais uma vez, cada mesa vai ter a sua peculiaridade e não dá para dizer tudo o que pode acabar indo pro contrato de vocês na mesa de vocês. Faltar sessões, por exemplo, pode ser uma regra, tu pode definir no primeiro dia já, ó, se a gente combinar, todo mundo tiver acordo, chegar no dia a pessoa faltar, o que vai acontecer? A pessoa ou precisa de uma punição ou não. E aí vocês podem determinar, se o cara faltar e der uma justificativa, show. O cara faltou, independente do que aconteça, o personagem dele vai zerar XP. Vai zerar os pontos que ele tem ali de pontos extras, sei lá. Vai perder um ponto de atributo. Aí vai de vocês como vai definir qual é a punição e se é que vai haver a punição. Ou simplesmente colocar ali, só vou me comprometer a jogar RPG em dias que eu realmente estiver livre e tal, pra não tal. Claro que as coisas imprevistas acontecem, né? Então não dá pra escrever isso aqui em pedra, é um exemplo. Toque físico. Proíbe qualquer interação física entre os jogadores. É uma coisa interessante, principalmente quando tu tá jogando com pessoas de diversos sexos, onde pode haver ali algum tipo de atrito, né? E até mesmo, principalmente, né? Também quando tu não conhece as pessoas, é interessante colocar isso aqui no contrato. Piadas e ofensas. Proíbe... Claro que ofensa é uma coisa que
teoricamente é proibido na sociedade, né? Ninguém quer ofender ninguém. Mas o RPG muitas vezes é utilizado como válvula de escape para ofensa. Então aqui nós podemos colocar no contrato, ó, proibir qualquer tipo de brincadeira que possa se tornar ofensiva entre os jogadores. E aí tu pode, quando escrever o contrato, colocar um tópico e explicar o que é, ou só colocar um tópico, desde que todo mundo esteja de acordo. Gastos. Determina que todo o gasto financeiro, lanches e afins, seja dividido de forma igualitária. Determina que todo o gasto seja dividido entre os jogadores não mestre. Determina que um dos jogadores vai arcar com os gastos disso e outro com os gastos daquilo. Determina que o grupo como um todo não vai levar lanches. Talvez tu possa estar num grupo que tu sabe que tem alguém que tem mais dificuldade financeira, tem alguém que tem uma facilidade maior, e aí tu pode determinar, ó, galera, hora de jogar RPG, vocês almocem antes de vir. Não quero saber de refri, não quero saber de batata frita em cima da mesa, nada disso. Porque talvez tu crie uma situação chata a depender do grupo ali, do contexto. Então, tu pode até mesmo proibir. E aí, claro, tu pode, eu tô dizendo pra ti, jogador, pra ti, mestre. E aí o contrato é escrito em grupo. Nesse momento aqui não existe mestre, hein? Nesse momento aqui, cada um vai colocando o que acha que deve ser no contrato, desde que todo mundo concorde. Local. Determina que todos devem zelar pelo cuidado e manutenção do local. Pode acontecer do RPG rolar na casa de um dos jogadores e por conta disso esse jogador vai ter que cuidar da casa, ele vai oferecer o café, ele vai oferecer ali um lanche e tal. Então, nesses casos aqui é interessante que exista já um contrato pré-determinado. E tu, mestre, se tu tá jogando na casa de outra pessoa e tu sabe que o grupo... Obviamente o grupo ele vai acabar interagindo ali na casa e tal, já determina algumas regras pra isso, porque talvez o dono da casa se sinta meio retraído de falar alguma coisa. Então te posiciona, mestre. Ou se tu for jogador e tá jogando na casa de outra pessoa, também te posiciona, mesmo que seja a casa do mestre. Porque é muito interessante quando tu tá jogando num local que não é teu e que pertence a um dos jogadores principalmente, e tu zele pelo local, seja pela limpeza, manutenção, cuidado, zelo e até mesmo com os gastos, que são... É óbvio que vai ter gastos jogando na casa de alguém, então toma cuidado com isso. Comportamento em geral. Claro que piadas e ofensas acabam entrando aqui, mas aí comportamento pode incluir coisas como o uso de substâncias. Ó, é terminantemente proibido usar qualquer tipo de substância, cigarro, ou seja lá o que for que alguém use aí, cada um sabe de si. Mas é proibido de usar enquanto a gente estiver jogando RPG. Então, se quiser fazer tuas coisas, faz antes ou depois ou nem vem. Ingerir bebidas alcoólicas pode ser também incluído. Uso do celular. Isso aqui é uma coisa bem importante. Eu já usei o celular como ferramenta pro RPG. Tipo, vou passar... Tô olhando se tá gravando o áudio. Vou passar uma informação pros jogadores. Eu vou usar o celular para isso, porque é uma informação para um jogador específico. Pode ser... Ou, sei lá, tu tá usando o celular pra rolar dados, pra alguma coisa. Mas tu pode sim definir, ó, celular só em caso extremo. Deixa um potinho, uma cestinha na ponta, ó, cada um bota o seu celular aqui e deixa o celular num canto. Ou simplesmente pede que coloque no silencioso, que use somente no seu turno, coisas assim, pra especificar como tu quer que a mesa ocorra. Porque é muito comum sim que o celular atrapalhe. Talvez alguém aí possa achar que é besteira, mas não é, o celular atrapalha. Conversa fora do turno. É interessante determinar que, fora do seu turno, a pessoa não pode conversar em um tom que atrapalhe o turno do coleguinha, né? Então é interessante já determinar algumas coisas, né? Pode ser que daqui a pouco role, sim, uma conversa, a pessoa comente alguma coisa, mas é bom determinar um limite para isso antes de começar. Vestimenta. Isso aqui vai ser muito improvável, mas sei lá, vai que tu tá jogando... sei lá, num lugar que precisa de vestimenta apropriada. É só um exemplo, né? Ou desapropriado, não sei. Tá, além disso, é interessante também que o contrato ele serve para reger, para gerenciar regras in-game, não somente fora dele. Por exemplo, o grupo como um todo decidiu ser bonzinho. Daí o Joãozinho decidiu que ele vai ser caótico e mal. Vai ser um ladino ladrão do mal mesmo. Vai ser mal até dizer chega. Aí ele vai estragar a experiência dos coleguinhas, né? Então aqui pode ser que tu defina ali as tendências dos jogadores, ó. Proíbe que um dos personagens se comporte completamente contra o grupo. Assim como pode ser que o grupo todo tenha desejado ser mal e daí vem o Joãozinho que quer ser um paladino. Talvez não dê certo. Desculpas para ofender. Voltando no tópico ali de cima, porque é importante. Proíbe que o jogador crie um personagem ofensivo, racista, homofóbico ou qualquer outro tipo de ódio direcionado. É importante que tenha isso aqui, apesar de que a gente espera que as pessoas saibam disso, mas, né?
Metajogo. Proíbe o uso do conhecimento externo quando em seu turno de jogo. É bem importante que tu não use, né? Tu ouviu o turno do coleguinha, agora tu vai comentar alguma coisa e tu pode colocar isso aqui no contrato também. Inclusive, todos os tópicos que estão aqui podem ser passíveis de penalidades em ficha, né? Ou mesmo, sei lá, ó, daqui a pouco tu vai ter que tirar um jogador, ó, cara, não tá dando, não tá atrapalhando a experiência dos outros. É chato, mas o contrato te dá ferramentas pra isso. Então, talvez tu tendo ali escrito em papel, ó, seguinte, não pode beber cachaça enquanto tá jogando RPG, tá no contrato que vocês firmaram, todo mundo assina. Então, cara, toda vez que tu chega aqui mal, pode botar, não pode vir alcoolizado, por exemplo. Tu chega aqui de tal jeito e tal, e não tá dando, cara. Dá um jeito nisso aí, a gente deixa pra uma próxima, tu vem, te ajeita e depois tu joga. O contrato te dá esse tipo de ferramenta que é muito importante. Aí também, além disso, tem as regras que podem se aplicar ao mestre, ó. Vamos lá, temática. Os jogadores podem juntos definir quais são os temas e tópicos específicos que não poderão ser mencionados durante o jogo. Isso aqui é uma coisa muito pessoal. De repente o mestre vai chegar nos jogadores e dizer, ó, vai ter temas aqui que não vão ser abordados. Eu não vou explicitar isso em contrato, não vou deixar claro aqui, mas me mandem no privado do WhatsApp qualquer coisa, sei lá, eu tenho um problema com maus tratos de animais. Beleza, não vai acontecer nada com nenhum animal durante o jogo, todo mestre vai ter que impedir isso. Mesa redonda, dá a todos os jogadores o poder de interromper o jogo independente do motivo. E aqui, não é interromper pra falar, né? É interromper porque tem um motivo pra isso. Seja porque fulaninho falou do maus tratos com animais, e aí o jogador viu o que tá acontecendo, ele, pá, cara, desculpa, mas tá indo pra um lado aí que não tá legal. Aí o mestre vai ser obrigado, sim, a mudar ali o rumo. O mestre é mais complicado de penalizar, né? Porque ele acaba sendo mestre. Mas entende-se que a intenção do mestre é que todos se adequem ali, se agradem. E o mestre pode também ser expulso do jogo. Ó, cara, não tá dando certo. Humildade, eu acho que é uma regra interessante para os mestres. Sempre que solicitado, o jogo é parado e os jogadores poderão trazer feedback sobre como deixar o jogo mais divertido. O jogo tá chato, o jogo não tá indo para lugar nenhum, o jogo tá complicado, o jogador vai ter o direito, e isso aqui não é que isso seja a regra do ômega, tá? Isso aqui é uma ideia de regra pra tu colocar no teu contrato. Aí o jogador vai parar, ó, mestre, vamos conversar um pouquinho. Daí chega o mestre, cara, eu acho que não tá legal essa guerra no espaço, nosso jogo é medieval. Eu acho que não é interessante eu lutar contra um cara usando um laser de luz enquanto eu tô usando aqui minha adaga. E aí o mestre, não, tá, tu tem razão, vamos fazer um retcon aqui. E aí daqui a pouco, todo mundo acorda, estão na taverna e segue o baile. Então, essa é uma regra que pode ser definida ali, mas claro que, de certa forma, também é uma ideia de comportamento para os jogadores. Fala pro mestre, mas de repente fala depois da sessão. Se não tem a regra, né? Se tem a regra que explica, ó, se eu passar do ponto, vocês me parem e falem para mim que eu vou remodelar aqui a coisa. Aí o jogador, os jogadores podem falar de boa, o mestre já tá ali sabendo, já tá moldado para receber esse tipo de crítica caso precise. E aí temos a regra de ouro. A regra de ouro impede ou permite que o mestre tome decisões unilaterais sobre as regras do sistema em jogo. A regra de ouro diz o seguinte: independente do que está escrito no livro, o mestre é que toma a decisão final. Mas a regra de ouro em ômega, ela não existe. Por quê? Porque ela precisa ser firmada em contrato. Então, a regra de ouro diz que se o grupo determinar, seguinte, a gente vai seguir o livro, ponto. Se houver algum tipo de interpretação estranha, alguma coisa difícil de compreender, a gente vai em conjunto decidir qual é a forma. Agora, em hipótese alguma, uma regra pode ser alterada. Beleza, o mestre vai concordar, segue o livro, arrisca. Ou talvez o grupo diga assim, não, mestre, a gente confia em ti. Se tu achar que, sei lá, uma meta de dados é muito baixa, tu pode aumentar. Se tu achar que tem que rolar, sei lá, destreza baseada em animais pra fazer um salto no muro. Tô usando muito salto no muro, né? Beleza, tu que manda. Daí beleza, o mestre vai decidir, mas isso o grupo vai junto definir. E isso aqui é bem importante para o andamento do jogo. Tá, e aqui eu acho que esse textinho é um tanto quanto importante. Eu vou deixar o final do vídeo aqui, o PDF para vocês baixarem falando sobre o contrato. Mas eu acho que esse tópico aqui é muito importante, ó. As punições.
Definir punições talvez seja a parte mais difícil, até que você tenha que aplicá-las. É importante bater na tecla de que o contrato é a parte mais séria do jogo. Ele não tem o objetivo de ser divertido. Ele é a membrana que impede que a diversão seja destruída em prol do comportamento de um jogador. Você, como mestre, tem o dever de zelar pelo contrato e exigir que seus jogadores façam o mesmo. Distribua cópias, leia ele em todo início de sessão, nunca deixe o contrato cair em esquecimento. O contrato é um documento com os votos do grupo. Peça que eles sejam renovados constantemente. Quando a punição, eu escrevi aqui um pouco errado, o mais aconselhável é remover parâmetros da ficha do personagem. Assim ele vai ficar atrás dos demais e talvez ele reaja de forma adequada. Talvez permitindo que o grupo decida devolver esses parâmetros em caso de bom comportamento. Em casos extremos, infelizmente, o mal precisa ser cortado pela raiz e aconselhamos que após algumas reincidências, o jogador seja removido do grupo. E aqui agora vai mostrar para vocês um exemplo de um contrato, né, que ele pode ser feito aí de N maneiras, mas aí tá um pequeno exemplo para vocês darem uma olhada de como pode ficar esse contrato. Tá, essa foi a parte mais longa do vídeo, agora continuando, voltando pro tema principal, a sessão 0. O que mais que a gente vai fazer na sessão 0? Caso ainda não tenham decidido a ambientação, que pode acontecer logo de cara, logo que vocês começam a organizar as coisas, pode já alguém dizer, eu queria jogar um western, queria jogar um sci-fi, alguma coisa assim. É nesse momento que vocês vão decidir, o contrato ele não vai falar nada sobre o tema, ele não vai dizer assim, não pode jogar com paladino, não pode... Bom, pode ser também, né, se você já tiver definido. Então aqui vocês vão definir qual é a temática específica para esse jogo. Eu acho, minha opinião, que coisas muito bobas, assim, como tirar uma classe, tirar uma habilidade, alguma coisa assim, não tem muita preocupação de colocar no contrato, mas caso vocês achem pertinente, podem colocar. Então, aqui vocês vão escolher o cenário, qual é a ideia inicial, quais são as características e coisas assim. Podem usar um cenário pronto, um cenário inventado, entre outras coisas. Depois disso, o grupo vai debater se existe a necessidade e quais são as regras acrescentadas ou ignoradas. Olha só, é o que eu falei das classes e tal. O que inclui proibir ou permitir recursos específicos da criação de personagens, virtudes, traços, espécies, classes. Tudo aquilo que for determinado deve ser anotado no contrato, tá? Então esquece que eu falei, eu escrevo as coisas e depois não lembro. Então separa um espacinho ali no contrato, restrições, permissões extras. Os jogadores criam seus personagens conforme o livro, né? E esse contrato aqui, inclusive, ele não precisa ser usado somente com o Ômega, ele pode ser usado em qualquer sistema. Eu mesmo já usei em alguns sistemas diversos. Então, vocês podem aqui fazer as fichas tranquilamente. Com as fichas já prontas, cada jogador, a partir do conceito do grupo, né, vai apresentar o seu personagem. E aí pode ser feito tanto de forma individual como de forma grupal ali, né? Pode ser que tu diga, o mestre decida, não, vamos fazer o seguinte, vocês falem um pouquinho do personagem de vocês, quem ele é, nome, classe, essas coisas, mas a origem dele, a história dele, vocês deixam pra me mandar um textinho depois separado pra eu analisar melhor. Com os personagens todos prontos, tendo em mente ali o que cada um é e tal, cada personagem pode definir missões pro personagem seu, né? Cada jogador define missões pro seu personagem. As missões são aquilo que move esse personagem. O que tirou esse personagem de casa, o que fez ele se tornar quem ele é. E esse personagem pode não somente determinar ali as missões, como a missão principal. Então ele vai ter uma missão principal que é o magna opus do personagem. Se é pra, por exemplo, o Goku é se tornar o mais forte de todos. Pro Naruto, se tornar o Hokage. Pro Luffy, encontrar o One Piece. Então essa missão não é uma missão que vai ser resolvida daqui a pouco. É uma missão que vai levar muito tempo. Seja descobrir o que aconteceu com os pais dele. Encontrar uma espada lendária. Sei lá, derrubar um regime governamental. Entre outras coisas. Essa missão principal é nesse patamar. Inclusive, ela pode ser definido um prêmio ali muito grande por ela. E às vezes o prêmio é o próprio objetivo, né? Por exemplo, sei lá, assumir o trono do reinado. Beleza, esse é o prêmio também. Ele vai assumir ali, vai ganhar várias coisas. Então, ele vai definir qual é o objetivo principal, quais são as missões secundárias, caso ele queira até 2 missões secundárias, tá? As missões secundárias são meio que onde ele tá agora dentro desse objetivo principal.
Tá, a missão atual dele é encontrar informações, qualquer informação que leve ao objetivo principal. A missão dele atual é conseguir algum dinheiro para sair da cidade que ele tá, entre outras coisas. Essas missões podem, e eu acho que também não é desaconselhável, é interessante, podem ser definidas no final da primeira sessão de fato, porque aí o jogador vai entender melhor o que ele tá fazendo ali do que antes de fazer a ficha. Beleza. Com os personagens criados, com eles apresentados, missões definidas, o mestre pode, e eu acho que é aconselhável que ele faça, incluir algumas observações referentes a tudo aquilo que ele ouviu até aquele momento. Por exemplo, o jogador disse: eu quero encontrar a minha família que está em tal lugar. Aí o mestre pode dizer: tá, só fica ciente que entre o lugar que tu tá agora e o lugar que tu tem que ir, tem uma guerra acontecendo. Ou, sei lá, entre o lugar que tu tá e o lugar que tu quer ir, tem um rio e faz muito tempo que um monstro tá devorando todos os barcos que passam por lá. E por aí vai. Então o mestre pode dar algumas informações extras que vão ajudar o jogador a entender um pouco mais dessa ambientação que o mestre está pretendendo. Por mais que o grupo decida em conjunto qual é a ambientação e tudo mais, o mestre sempre vai ter um pouco mais de liberdade para adequar ali as coisas para tornar o jogo mais divertido. E por fim, o contrato entra em destaque novamente e os últimos ajustes são feitos. Lembrou de mais alguma coisa? Anota no contrato. E aí todo mundo assina e ponto final. Tá feita a sessão 0. E aí pode ser que o mestre, junto com os jogadores, decidam, a gente vai fazer uma sessão para cada um separado, para fazer a origem de vocês, para ficar justo para todo mundo. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de dar essa liberdade pro jogador decidir como é que ele chegou onde ele tá. E era isso. Mas tem grupos que eu sei que gostam de fazer a sessão 0. Seja até mesmo pelo WhatsApp ou coisas assim, para definir o que aconteceu antes. Então aqui, tudo isso vai ser definido também no contrato. Aí na sessão 1, de fato, eu aconselho pro mestre algumas coisas. Isso pode ser também colocado no contrato. Nunca mata o jogador na sessão 0. Eu sei que às vezes vai acontecer e ponto final. Morte é morte. Mas evita colocar um conflito grande o suficiente que permita a morte de alguém. Ou mesmo se alguém chegar muito perto dos quase 0 pontos de vida, dá uma roubada pro bicho ali, deixa o bicho morrer e a pessoa ser salva, talvez muito machucado. Mas é interessante que na primeira sessão ninguém morra. Outra dica que eu vou dar para quem tá começando principalmente é: nas primeiras sessões, para os jogadores iniciantes, evita também matar o personagem dele. Deixa ele sentir o personagem por um tempo. E depois de passar umas 3 ou 4 sessões, chega nele e pergunta: agora tu jogou um pouco mais, tu entendeu, sabe como as coisas funcionam. Se tu quiser, tu pode refazer tua ficha com o mesmo personagem, já que tu entende mais o sistema, ou mesmo tu pode oferecer pra ele: se tu quiser, tu pode fazer outro personagem. Se tu não tá gostando desse, se tu quiser continuar, é contigo. Eu acho que essa é uma ferramenta muito interessante para novos jogadores e pro mestre dar liberdade para os jogadores se divertirem, porque às vezes acontece, acho que todo mundo que joga RPG sabe que às vezes acontece de o jogador não tá gostando do personagem que ele tá jogando e ele vai seguir jogando com aquele personagem mesmo não tendo se adaptado. Ele colocou talvez uns atributos errados, ele não sabia muito do sistema e agora sabe um pouco mais. Então acho que isso também é interessante. Mas então é isso. Eu acho que tudo que eu falei aqui serve para qualquer RPG mesmo. Mas em Ômega vai estar lá determinado no livro algumas ideias de como fazer isso para que tu possa de fato se organizar. O link tá aqui embaixo para vocês baixarem o contrato, assim como alguns outros links que eu inclusive já mostrei aqui no canal. Então muito obrigado, um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!